Oi, Aninha. Boa noite, Patrícia. Vamos entrando, pessoal, porque a live de hoje vai ser super interessante. A gente vai conhecer o Dr. João Vitor, né? Ele já chegou até, ele é pontual, ele é meio britânico esse cara. E ele vai conversar com a gente sobre o projeto Sanfona, que é um projeto super interessante para quem é biohacker, né? Que é o caso dele. Então vou chamar você, hein, João? Sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá! Olá, Tudo bom? tudo ótimo, tudo perfeito. E aí? Tudo jóia. João, posso lhe chamar de João ou prefere doutor Claro, João? João. Não, João sempre. João, você tem um projeto super. Para mim, seria uma coisa muito difícil, né? Mas para você que é biohacker, deve ser uma coisa não tão complicada. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse para todo mundo que já está aqui na live o que é biohacker. O que é ser um biohacker? É biohacking, né? Ou ser um Aham. biohacker, ou biohacking, Uhum. tanto faz Sim, o jeito que a sim. gente fala. É decidir, antes de tudo, tomar controle sobre a própria saúde. Aham. E entender que o seu corpo, ele tem uma individualidade biológica que é muito própria. Uhum. Então, à medida que você começa a manipular a sua rotina, desde hábitos de alimentação, de movimento, de exercício, ou alguns outros hábitos que você pode testar para ver se para você vai Aham. funcionar, vai ser bom ou não, você começa a fazer ciência consigo mesmo. Então, você começa a entender o que para a sua individualidade biológica vai funcionar ou não. Às vezes a gente, dentro da medicina, principalmente, a gente tem diretrizes, regras, né, que Uhum. presume-se que vale para todo mundo. E talvez Sim. funcione para a maioria, mas para um número considerável de pessoas, aquilo não funciona e muitas vezes até faz mal, né, aquela diretriz. Sim. Então, quando Verdade. você resolve manipular o ambiente dentro e ao seu redor para ter mais saúde, para ter mais performance, você está virando um biohacker. Então, eu Uhum. costumo brincar que muita gente já é um É biohacker verdade. Eu conheço e não sabe. alguns. É, É, é verdade. Esse projeto Sanfona, como foi que ele surgiu na tua vida? De onde você acordou e pensou, eu vou engordar para emagrecer? Como foi isso? e existem, né, outros projetos parecidos, aquele cara do Uhum. McDonald's, né, que ele fica um Sim. mês comendo só McDonald's, Tem um mas é óbvio, britânico que fez esse do McDonald's, eu acho que é um britânico até, que é aham. um programa é um documentário da BBC. Eu não sei se é o mesmo que eu estou falando, que você está falando. Só que a questão é a seguinte, se você ficar comendo só McDonald's, é óbvio que Aham, você vai engordar e que os seus exames claro. vão ficar ruins também, né? Mas a minha ideia era diferente, a minha ideia é tentar ter a dieta padrão do brasileiro, que a maioria dos brasileiros acha que é normal, que é comida de verdade, que é tranquilo, Uhum, e mostrar que essa dieta, esse estilo de vida, ele leva à doença também. O uhum, que que eu vejo como médico? Fui formado, né, na medicina tradicional, na sim, faculdade que é só ficar passando remédio, remédio, não intervém em estilo de vida, alimentação. é, Quando intervém é daquele jeito bem, ah, troque o pão branco pelo integral, exato, passa da caminhada, é aquelas dicas bem clichê que não, né, é, é de quem não sabe que é falar, assim. verdade. É. E, e eu via que, inevitavelmente, todos os pacientes meus com 50 e poucos, 60, 70 anos, inevitavelmente eles desenvolviam ou obesidade ou algum tipo de síndrome metabólica, seja uma resistência Uhum, insulínica, uma dislipidemia, isso em 90% dos casos, né? uhum, E a grande maioria achava que desenvolvia essas doenças, né? Que estava com os exames alterados, que estava obeso, que estava com dores, que estava precisando tomar remédio por causa da idade. A pessoa tem para ela que exato. aquilo é uma coisa inevitável, inexorável, vai acontecer com Uhum, isso. São sim. anos, anos, décadas de um estilo de vida desequilibrado, de uma alimentação ruim. Puxa, Uhum. deu uma travada? Voltou, né? Não, já voltou, já voltou.
Mas aquilo não é a idade que chegou. Aquilo são danos Aham, acumulados ao longo de anos, de décadas, de uma claro. alimentação que não é legal, de um estilo de vida que não está muito adequado, né? É uma Então, eu vida quis inteira de mostrar. maus hábitos, é isso? E são maus hábitos que a Uhum, pessoa acha que não faz mal. Então, quer comer o uhum, pãozinho com margarina, quer colocar açúcar no exato. café, quer comer bastante carboidrato, né? Ah, mas é arroz, arroz é vegetal, é natural. Não é bem assim. E as pessoas não veem que isso ao longo da vida estava causando essas doenças. Então, o que eu decidi? Eu vou tentar maximizar isso num período curto de tempo, né? Então, Aham, ter esse estilo alimentar, esse estilo de vida, de sedentarismo, de uma forma muito intensa, porque daí nesse curto espaço de tempo, as aham, pessoas vão conseguir ver a mudança no meu corpo, no meu peso, nos meus exames, no meu humor. E daí eu acho que aham. vai ficar bastante ilustrativo, Vai ficar porque ótimo, vai ser muito interessante. Você é muito corajoso. uma coisa que você deve escutar bastante, né? É que a pessoa chega para você e fala, olha, eu falo pro meu pai, eu falo para fulano de tal, que é diabético, que o pão não é legal, tudo, mas a Uhum. pessoa não confia, não dá valor, não entende, né? Não leva em consideração. É. E tem muita gente falando agora, ó, tô mostrando os seus stories, tô mostrando o seu experimento pro meu pai, pro fulano de tal, que usa remédio, Exato. que é diabético, mas come pão adoidado e põe açúcar Uhum. no café. Açúcar não, né? Açúcar no café já é demais. Pois é. Mas, Olha, eu estava vendo, desculpa te interromper, não? mas eu vi, hoje eu assisti aquela tua live da pizza, né? Só de assistir a live já me deu agonia, que você tá com um copo desse tamanho daquela bebida preta, né? Dois. Foi um Dois, depois do outro. e a pizza, né? Por sinal, uma pizza bem bonita. Mas você explicou lá também que você não vai comer esse tipo de coisa, não vai ser junk food que vai ser o seu carro-chefe. Seu carro-chefe vai ser comida para uma dieta tradicional, que é essa do pão integral, né? Da barra de cereal, dessas coisas todas que a gente está acostumado a ver prescrito por algum nutricionista, né? Então, o que você tem comido, João? Olha, é exatamente o que o brasileiro come. Então, Uhum, a live da pizza foi para chamar atenção, né? Comer uma pizza, uhum, beber uma coca, porque eventualmente eu vou comer uma pizza, beber uma coca, né? claro, Principalmente agora, final de semana está chegando, e o exato. brasileiro tem bastante isso, né? De Uhum. vou comer direito durante a Descontar no fim semana, de semana. final de semana tá liberado, né? É. Então, refrigerante, tem muita gente que fala, não, durante a semana eu bebo suco e final de semana refrigerante. Uau. Eu quero mostrar que do ponto de vista de carboidrato, de caloria, de desequilíbrio entre energia e proteína, o Uhum, suco e o carboidrato e o suco e o refrigerante são iguais, né? uhum, Mas todos os dias o que eu estou comendo? Eu tenho café da manhã com bastante carboidrato, né? Alguns carboidratos eu troco por formato integral, então o pão de sim. forma é um pão integral, né? O biscoito às vezes é um biscoito daqueles com vários grãos e cereais, etc. Com café que eu adoço com açúcar. Eu vi Antes hoje. disso, Eu né? vi hoje nos seus stories. Oh, meu Eu falo que eu Deus. estou estragando o café, né? E no almoço, no meio da manhã tem um lanchinho, né? E isso é uma coisa que eu estou tendo bastante dificuldade, que é de comer de 3 em 3 horas. Eu ia perguntar isso para você. Eu ia perguntar, porque é complicado, né, comer toda hora, Não, e depois né? que você acostuma com o jejum, é Uhum, tão libertador, né? Você ter que exato. fazer 2 refeições por dia só, no máximo Uhum, 3. é verdade. E eu ainda não acostumei comer de 3 em 3 horas, porque eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, sair Claro. ali da minha concentração para ir Exato. Não fazer é um nem lanche, né? prático, Porque né? Uhum, E com o passar do tempo, esse lanche vai ficando cada vez mais fácil, porque eu vou sentir fome, né? Quanto mais carboidrato sim, a gente começa a comer, quanto claro. menos gordura a gente queima, quanto mais alta fica a nossa insulina, menor a nossa saciedade, né? Então, essa noite já Uhum. aconteceu. Deu acordar às 4 da manhã, que geralmente é o horário que eu e minha esposa a gente troca, eu vou ficar com o bebê, e ela vai É que vocês descansar. estão com um bebê novo, né? Um bebê de cinco Estamos com um meses, não é bebezinho, isso? né? Eita. E eu acordei hoje com fome, 4 da manhã, Eu né? Eu que vi, sempre eu fiz vi no seu jejum. Instagram. Uhum. É, É incrível, então, né? assim, já Como a começando. gente, como dá fome, né? Quando você É, começa a comer bastante carboidrato. é É aquela fome bem compulsiva, né? Aquela fome do estômago isso, pedir, né? exato. E é aquela É. fome que se eu espero uns 10 minutos ela passa. Só que a Uhum, maioria das pessoas,
não espera os 10 minutos. A fome veio, vai comer o que está na frente, porque realmente é uma É. fome que dói, é o estômago vazio pedindo, né? Uhum. Então, uma coisa que é interessante para quem quer emagrecer é aprender a negar a fome, né? Primeiro que diminuir o carboidrato vai ajudar bastante na saciedade. Fome compulsiva, É. você nega essa fome, você bebe uma água, né? Uhum. Porque na maioria das vezes você consegue passa esse primeiro impulso da fome, né? Mas é uma coisa que Uhum. comigo não acontecia, que começou a acontecer, porque eu estou induzindo o meu corpo a sentir fome a cada 3 horas, né? Então é Isso. chato. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para Uhum. ir fazer um lanchinho. É verdade. Eu estava vendo também que você falou hoje que tem sentido menos energia, né? Porque você tem comido mais carboidrato, então a pessoa fica mesmo, baixa um pouco a energia, né? E como é que está isso na tua vida? Como é que você era antes e como é que você está se sentindo agora? Olha, ainda está muito longe de ficar tão ruim como eu acho que pode ficar, né? Uhum. Principalmente quando o meu sono começar a piorar muito, por causa Sim, de ronco, por causa sim. de gordura abdominal, ronco. Uhum. Então, eu sei que quando eu começar a dormir mal, o meu dia vai ser péssimo, vai ser bem ruim. É. Mas eu já estou sentindo que eu não estou com a mesma energia, a mesma disposição que eu estava antes. Então, Aham. minha produtividade caiu, né? Eu estou escrevendo alguns textos que eu preciso escrever com uma certa rapidez e não estou Aham. conseguindo ter a mesma concentração que eu teria, porque simplesmente você fica um pouco mais cansado, um pouco. Você se Sim. sente mais Fica pesado. letárgico, Apesar de né? eu, apesar de eu não ter engordado muito ainda, eu estou me sentindo mais pesado. Eu Uhum. estou sentindo Sim. alguns. Não vou falar que é dor, mas alguns desconfortos, às vezes, de ficar sentado muito tempo, alguma coisa Aham. articular que não tá legal. A barriga muito inchada. Então, se eu sento ali para trabalhar, a posição fica ruim, fica desconfortável, parece que a pressão fica muito grande dentro da barriga. Uhum. Então, por enquanto, está desse jeito. Mas eu sei que, infelizmente, eu ainda Vai piorar, vou. né? Vai piorar, É. vai piorar. Me fala, João, eu não sei se você já ouviu falar na Kate Hopkins, uma inglesa. Kate Hopkins. Kate Hopkins. Não sei se você já Esse ouviu nome não falar me é nela. estranho. Ela, Fala. essa moça, ela é uma colunista de um dos jornais daqui. E ela, em 2016, ela fez esse mesmo experimento, né? Ela engordou 25 quilos em 2 meses. Mas ela queria provar um ponto, né? Que ela entende que as pessoas só engordam e só permanecem gordas ou obesas porque elas ingerem mais alimento do que se movimentam e gastam, né? Então essa moça, inclusive, ela é muito controversa e muita gente não gosta dela porque ela dizem que ela pratica bullying com as pessoas mais gordinhas, que é complicado. Mas ela fez um reality show mostrando ela engordando e depois ela emagrecendo, né? Eu não me lembro, faz tempo isso, mas eu não me lembro se ela mostrou exames, essas coisas. Você está fazendo, o seu experimento é fantástico, porque você está fazendo do ponto de vista fisiológico, biológico, né? Você está mostrando o que é que acontece dentro do organismo da gente que é dano, né? Que é danoso para a gente. Eu não sei se ela chegou a esse nível de pesquisa, mas ela fez também. Ela focou, mas eu acho que na vida sedentária versus a vida né, mais movimentada, mais ativa, enfim. Depois eu vou te mandar o link de um dos vídeos dela, para você dar uma olhada. E isso daí foi pauta aqui do Reino Unido por muito tempo, porque ela conseguiu é, mexer, inclusive no NHS, né, que é o SUS daqui, que é o Sistema de Saúde Britânico, porque ela queria que existisse aqui um movimento do SUS para que as pessoas obesas não tivessem tanta regalia, né, ela diz assim,
por conta da obesidade, porque para ela, a pessoa que é obesa, segundo ela, tirando a pequena percentagem de pessoas doentes, o restante, na cabeça dela, é preguiça. É gente que não quer se movimentar, que não quer mudar a alimentação, enfim. Então foi um pouco controversa essa participação dela nessa pesquisa. Mas ela provou esse ponto porque ela emagreceu tudo de novo, né? Aham. E eu não me lembro, ela não fez low carb, ela emagreceu fazendo uma dieta dessas mais tradicionais, né? No seu caso, você vai fazer low carb, é isso? Sim, eu pretendo, no processo de ganhar peso, eu vou ter algumas Aham, semanas temáticas, né? Então, aham. antes de ontem, eu fiz um dia de diabético. Eu vou ter Hum. uma semana que eu vou fazer só low carb e mostrar que na low carb você engorda também, não é Claro, low carb, sim. né? Não é Eu cetogênico. engordei, eu engordei 5 Pois é, quilos. eu vou fazer uma vegana, mostrar que, Aham, né? E daí a gente vai ver em qual semana temática eu ganho mais peso em 7 dias, né? Se for fazendo low carb, aham, se for vegana, enfim. Mas na hora de emagrecer, eu pretendo fazer algumas semanas temáticas também, mas o aham. foco vai ser principalmente na low carb. Por quê? Porque, na minha opinião, além de ser a dieta mais fisiológica, a Uhum, dieta mais adequada do ponto de vista evolutivo, é a sim. que mais favorece o emagrecimento. A grande Uhum, maioria das pessoas que quer emagrecer, por que emagrecer é tão difícil? Não é difícil. As pessoas dificultam, as pessoas complicam, sim. porque foca muito em déficit calórico e só. Exato, Então, exato. assim, vamos fazer uma dieta aqui que você gasta, seu gasto energético aí total tá 1.800 calorias por dia, faz uma dieta de 1.400. Daí você vai ter um déficit de 400 ali, Uhum, mas quer manter um déficit, mas está comendo muito carboidrato, está comendo de 3 em 3 horas. uhum, Então, a insulina fica alta. Com a exato. insulina alta, bloqueia a lipólise, não vai queimar gordura com tanta eficiência. E a pessoa vai começar a perder peso, claro, por causa do déficit calórico, mas vai ser um Uhum, peso de músculo, de proteína, em vez de, sim, de perder a gordura, que é o que a gente quer. exato, Então, exatamente. emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder gordura, né? Essa é a Manter o diferença seu que músculo. pouca gente entende, né, Vitor? Emagrecer é uma coisa, perder peso é outra coisa, não é verdade? Exatamente. E daí eu quero mostrar que para emagrecer, as pessoas falham para emagrecer porque elas olham só para dieta, só para déficit calórico. Eu quero mostrar Uhum, que é muito mais simples emagrecer quando você condiciona todo o seu corpo, a sua rotina, seu metabolismo para queimar gordura, né? Então, sim. a gente vai tentar fazer uma dieta que não vai dar pico de insulina a cada 3 horas, a gente vai tentar deixar a insulina baixa por causa de pouco carboidrato, a gente Aham, vai estar em movimento, né? Não vai ficar, não é ficar o dia inteiro na academia, correr 10 quilômetros, uhum, não. Esteja em movimento ao longo do dia, pode até ter um sim, momento ali da musculação, da academia, da caminhada, mas esteja em movimento ao longo do dia. A sim, questão hormonal, a gente vai tratar um pouco sobre isso, né, na hora de emagrecer. Então, a insulina tem que estar baixa, o cortisol não pode estar alto, né? exato. Então, a partir do momento que você foca em todas essas engrenagens e não só na dieta, Uhum, sono, né, é importantíssimo. A pessoa tem que ter uma higiene do sono, o sono tem que ser bom claro. para o cortisol ficar baixo, para conseguir emagrecer, para não ter estresse, compulsão no dia seguinte. Então, o caminho de volta não tem segredo. Tem muita gente falando que vai ser muito fácil para mim porque eu já era magro antes. Não é que vai ser Ah, fácil ou difícil. Talvez para mim seja mais rápido do que para a pessoa que quer perder 30 quilos também, mas já está há 10 anos nesse quadro, né? Mas para a pessoa que quer perder uhum, 10 quilos, vai ser mais rápido para ela do que para mim. O caminho, o método é sim, sempre o mesmo. Não tem segredo. É essas coisas aí que eu falei, essas engrenagens. Agora, se você olha só para a uhum, dieta, daí fica aquele sofrimento. Porque o que acontece com quem faz déficit calórico comendo muito carboidrato a cada 3 horas? Não queima gordura, por causa da insulina alta, o corpo aham, vai ter que ir atrás de alguma outra reserva, que é o músculo. A partir do momento sim, que começa a catabolizar músculo, o metabolismo basal cai, e daí aquele déficit calórico que existia deixa de existir. E daí a uhum, pessoa perdeu peso, mas continua gorda, porque não perdeu gordura, passou é fome verdade, é e verdade. chega num platô. Fala, não, tô comendo menos e estacionei no peso. Por quê? Porque o metabolismo basal diminuiu. Então, isso é uma Isso, coisa que eu vou querer abordar nessa brincadeira aí. uhum, é. Eu estava vendo também hoje que você postou que você estava colocando todas as suas comidas no Fat Secret, e aí você encheu o saco.
né? Porque é muito chato, né? Você ter que contar caloria é muito chato. Isso é uma grande vantagem das dietas de carboidrato, ao meu ver, né? Você emagrece, né? Mas não leva tanto em consideração a quantidade de calorias, porque você, obviamente, vai diminuir sua fome, né? E, consequentemente, você vai comer menos, não é isso? Exatamente. Para quem não sabe, né, esse aplicativo Fat Secret é um aplicativo onde você joga o que Uhum, você comeu, né, e vai contando as calorias, dele tem as metas. E eu estava fazendo isso, né, para ter um registro assim do processo, né, para quando terminar eu ter ali todas as refeições. Só que é muito uhum. chato ficar pesando refeição, ficar contando calorias, né? É. E tem muita dieta, né? A dieta flexível mesmo é uma que tá nessa linha aí, tipo, conte os seus macros, não importa quando, como, de Uhum. onde vem. Se você estiver contando os seus macros, pesando ali o seu arroz, tá tudo certo. E talvez para quem está fazendo academia, quer ganhar músculo, talvez funcione, porque É, você vai ficar com insulina alta o tempo todo, né? Então é bem anabólico. Agora, para quem quer verdade. emagrecer, esse negócio de ficar contando caloria, dieta dos pontos, é uma Uhum. tortura, é um sacrifício, né? É Não uma sei como que. tortura, né? É, E não é uma coisa que você vá usar a longo prazo, né, João Vitor? Porque ninguém vai passar a vida toda colocando tudo no Fat Secret. Ninguém vai passar a vida toda fazendo essas continhas de pontos, né? Então, isso é meio bem, não parece ser uma coisa que vá se sustentar a longo prazo, né? É insustentável. muito difícil. Insustentável. Você também falou na sua live sobre a mudança da composição corporal, né? Que você já Uhum, está vendo isso acontecer. uhum. Como o que é, explica para todo mundo que está aqui o que é a composição corporal e como é que a gente mede isso? Como é que a gente sabe que a gente está com uma boa composição corporal ou não? Perfeito. A gente olha muito pro peso, né? A pessoa que quer Uhum, emagrecer ou quer ganhar peso, ela fica olhando só pro peso na balança, mas aquele número ali na balança, ele não fala quantos quilos ali são de músculo ou de massa uhum, magra e quantos quilos são de gordura, quantos quilos são de água. A gente não tem essa ideia quando a gente pesa na balança. A gente sobe na balança, é o tudo. É músculo, é uhum, água, é gordura, né? Massa magra. Quando você começa a olhar a composição corporal, daí as coisas mudam. Porque eu estou recebendo mensagem de um tanto de gente que quer engordar. E fala, doutor, sério? eu quero engordar, eu tenho dificuldade, eu Uau. vou seguir o que você está fazendo. Daí eu falo, não, não siga. Porque você não quer engordar, você quer ganhar peso. E ganhar Uhum, peso de forma saudável é ganhar é músculo, não é diferente. ganhar Uhum, gordura, né? isso. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer e ela fica satisfeita porque perdeu 2, 3 quilos na balança. Mas às Uhum, vezes, esses 2, 3 quilos na balança que ela perdeu é líquido, que ela estava inchada, reteve, é músculo uhum. e não a gordura, né? Sim, Então chega no falso magro ou na falsa magra, que é a pessoa sim, que é esbelta, é que tem um IMC bom, tem o peso ali legal, mas tem pouco músculo e muita gordura. Então, sim. para essa pessoa falsa magra engordar do dia para a noite, a partir do momento que o metabolismo cai um pouquinho, já engorda. Então, tem muita Verdade. gente que fala, depois dos 40, 50, até a alface engorda. Não é que até a alface engorda, é que com o tempo você perde massa muscular, a gente perde 1% de massa muscular ao ano, Uhum, a partir ali dos 35, 40 anos, por razões hormonais. aham, E se você não fizer nada para repor, né, se você não fizer um exercício de sim. força ali para repor, você vai perder. E daí você perde, né, a questão do déficit calórico, você fica com superávit e daí realmente até alface engorda, não é alface engorda, É mas é que verdade. você está com superávit calórico. Então, a composição corporal, a gente tem que pensar assim. Muitas vezes você não precisa, sei lá, a pessoa fala, eu quero perder 10 quilos. Muitas vezes você não precisa perder 10 quilos Uhum, na balança. Às vezes você sai de 75, você quer ir para 65? Não. Às vezes você sai de 75 e vai para 70, uhum. só que você ganhou 5 de músculo. Então, assim, Exato. você perdeu 10 de gordura e ganhou 5 de músculo. Né? Eu estou dando um exemplo assim, É. bem. Mas tu sabes que isso daí, para o psicológico da mulher, é péssimo, né? Porque mulher Sim, gosta de olhar para a balança e ver que ela está baixando, né? Que o peso está caindo. Né? E aí eu conheço muita gente que não gosta de ir para academia porque não quer ficar pesada. É, existe, isso viu? acontece. Né? Hum, Se você entra na academia no primeiro mês,
você vai reter bastante líquido no músculo, né? Não é nem que você Uhum. está ganhando músculo, você está Sim, também. Mas o músculo fica um pouco inflamado quando você faz um treino novo, né? sim. Isso retém líquido, isso não é ruim, né? Então você ganha muito peso quando você começa a fazer academia, se você usar a creatina, mas isso não é um problema, Uhum. né? Então, o que que eu falo, principalmente para mulher, não pese todo dia, pesa uma vez por semana, sempre no mesmo horário, na mesma condição. E a Uhum. mulher, principalmente, por razões hormonais, o peso altera ao longo do mês, né? Retém mais líquido, retém menos líquido. Sim, Então, são coisas que a gente tem que levar em conta. Então, esquece balança e olha para a roupa, olha para o espelho, que isso é exato. muito mais negócio. São Se você referências tiver muito mais reais, né? se você tiver uma balança de bioimpedância, ou então quiser fazer aquele Uhum. método das dobras, para ter uma ideia de composição corporal, é melhor do que ficar olhando só para o peso que está ali na balança. Uhum. Legal. Eu estava vendo que você está usando um PET, né, para ver a sua insulina. Como é que tá a dança da insulina nessa história toda, João Vitor? Eu estou com esse monitor Uhum. aqui, né? Inclusive, amanhã já é o último dia dele. Domingo eu vou ter que colocar outro. Ele dura 2 Aham. semanas. Mas esse aparelhinho aqui, ele tá que entra dentro da pele, o filamento, e ele fica medindo a Aham. minha glicose 24 horas por dia, né? E com as variações da glicose, a gente consegue Uhum. inferir várias coisas, né? Entre elas, quão sensível o meu corpo tá à insulina ou não. Então, eu coloquei esse medidor um dia antes de começar esse Aham. projeto de ganhar peso. Então, foi um dia que eu comi bem saudável, fiz jejum, Uhum. minha glicemia ficou constante, baixinha, sem muitos picos. E agora não, agora cada refeição que eu faço, ela vai dar um pico e cai de uma vez, né? Então sobe Uhum. muito, cai muito, sobe muito, cai muito. E eu tô entendendo pela amplitude desses picos, que está ficando cada vez maior, que a Uhum. insulina já não está mais tão eficiente quanto ela estava no começo do experimento. Sim. Então, eu estou ficando mais resistente à insulina. Sim. E era de esperar, porque eu estou comendo muito carboidrato, eu estou Tá. exigindo muito do meu pâncreas e meu corpo não está dando conta de regular a glicose Uhum. só com o tanto de insulina que eu tinha antes. Que a minha insulina, antes Aham. do projeto começar, era baixíssima, 3,3. É um valor ótimo, esse, né? Sim. Amanhã eu já vou fazer outro exame de sangue e vamos ver como que ela vai estar. Quando você Mas começou esse projeto, eu você comecei, Ah, tá. tem 10 dias, mais ou menos, 11 dias. Certo. E antes de você começar, você ponderou esses riscos de você pensou até que ponto isso vai ser tão danoso para a minha saúde ou até que ponto você pensou nisso? Sim. Tem dois, três aspectos principais. O Uhum. primeiro é questão de ter alguma sequela permanente, né? Sim. Então, eu vou ter algum risco cardiovascular, eu vou ter um problema no joelho por causa do excesso de peso. São coisas que eu estou ficando de olho. Então, Uhum. para a questão de inflamação cardiovascular, eu estou usando alguns suplementos, né? Sim. Bastante ômega 3, metilfolato para deixar minha homocisteína mais baixa, curcumina, que é um anti-inflamatório, um Aham. antioxidante. Então, estou usando algumas coisas para tentar deixar a inflamação mais baixa. Agora, tem a questão da imunidade também, num Hum. período de Covid, né, de pandemia. A gente sabe Sim. que a pessoa que é obesa, a pessoa que é inflamada, a pessoa que tem a vitamina D baixa, por exemplo, é uma pessoa Uhum. que está no grupo de risco para desenvolver formas mais graves, né, dessa pandemia. Então, eu Uhum. estou ciente de que eu estou entrando no grupo de risco a partir do momento que eu fico mais inflamado, mais Sim. obeso, né? Então, eu estou monitorando, por exemplo, a minha vitamina D, né? Ela, inclusive, está Sim. baixa no exame que eu fiz. Tá Uhum. dentro da referência, mas eu espero que ela fique mais alta. Então, eu aumentei a dose de suplementação que eu estou usando Aham. e tomando tudo quanto é cuidado para Claro. evitar me expor, né, ao vírus, Uhum. porque É eu vou virar verdade. grupo de risco. Então, eu tô ciente disso. Eu vi que você tinha começado a usar margarina nesse seu projeto e você deixou de lado, não foi? Eu desisti. Não Uhum. Por dá, que que não você dá para usar. desistiu da margarina? Eu queria usar porque
todos os brasileiros acham que é Uhum. amiga do coração, é mais É, saudável, né? É exato. melhor. É a protetora do coração. E ela é mais barata, né? Que a manteiga. Então, para a grande maioria dos brasileiros é um ótimo negócio, né? Ela protege o coração e ainda é barata. Exato. Mas a gente sabe que não é nenhuma nem outra, né? Ela não é amiga do coração e ela é barata porque ela é ruim mesmo, né? É porque Porque é ela é feita ruim, é verdade. de uma forma industrializada ali, de uma forma bem, né? Na verdade, é um produto sintético quase, né? A É um, é margarina. um, é um plástico, né? Uma geleia de plástico ali, É uma digamos assim. geleia de plástico, sim. E faz muito mal pro coração. Tem muito ômega 6, é muito inflamatório pro endotélio, que é a causa da placa, Uhum. do infarto, né? Então, é o que entope as artérias. Aham. Então, eu falei, não dá não. Eu já estou comendo esse tanto de coisa, já estou É. consumindo muito ômega 6 sem perceber, na bisnaguinha, no pão de forma, na pizza, Uhum. né, nos produtos industrializados. Então, a margarina eu não vou me dar essa dose desse lixo, não. Mas, para continuar conscientizando o Uhum. pessoal de que a margarina não é legal, eu resolvi pegar ela, em vez de jogar fora, eu coloquei na janela da cozinha. Eu vi. E ela já está lá tem 108 horas. Olha. 4 dias e meio, é. E E não você pousou um colocou mosquito lá. uma manteiga do lado, não foi? Eu coloquei uma colherzinha de manteiga do lado, Foi. né, para comparar. E daí na manteiga vai formiga, a manteiga muda de cor, a manteiga tá ficando Uhum. velha, né? E a margarina tá Tá lá, intacta, tá bonitona. lá. É. Que coisa, né? Que coisa, como a gente se envenena, né? Durante toda a vida sem ter a mínima noção disso. Impressionante. Então, assim, é uma coisa que o que eu quero mostrar é que aquilo que o brasileiro faz achando que tá normal, que tá indo bem, é o que tá, muitas vezes, levando ele para uma diabetes, uma síndrome metabólica e Uhum. até a morte, né? Então, eu quero mostrar com esse experimento como que num curto período de tempo minha saúde vai piorar, basicamente porque eu comecei a fazer o que todo mundo faz, né? Uhum. E daí, quem sabe, isso conscientiza algumas pessoas, fala, olha, um cara aí de 30 anos, jovem, saudável, ficou Uhum. doente, ficou ruim os exames, tudo, não sei se vou ter que tomar algum remédio, porque ele começou a fazer o que eu já faço há vários anos, né? Só que de uma forma mais intensa. Uhum. Então aí tem coisa, eu quero passar essa mensagem, né? E a parte mais Sim, importante é quando eu for emagrecer, eu vou começar a mostrar tudo isso. que eu tô mudando, ó. O Eu não caminho vou ficar comendo inverso. mais esse pão, não vou comer mais isso, aquilo. Como que isso vai me Uhum. ajudar a emagrecer, né? Eu vou deixar bem claro essa mudança também. Você tem feito exercício atualmente ou você deixou os exercícios só para a segunda parte do seu projeto? Não estou fazendo. Eu Hum. faço um pouco de exercício para lombar, só para não dar dor de Uhum. coluna por causa do peso que eu vou ganhar, Sim, né? E é eu vou ter que verdade. fazer alguma coisa pro ombro, pro joelho também, né? Porque eu fico agachando para pegar o bebê, tudo. Hum. Então, vai ser o mínimo do mínimo ali para não sentir dor, para não dar é, um estiramento, nada. Agora, exercício, nada, assim. No Uhum. máximo, o dia que eu vou passear com meu filho, eu finjo que faço uma caminhada ali, mas nada de verdade. Uhum. E dentro de casa, como é que está sendo isso? Porque eu sei que a sua esposa não quer entrar nessa sua brincadeira, né? Então, vocês estão fazendo refeições separadas? Ela está vendo você comer essa coisa toda? Como é que tá? É engraçado, porque ela acabou de ter bebê, né? Então, Aham, ela quer recuperar alguns quilos da gestação e ela achou que eu ia atrapalhar ela a partir do momento que uhum, eu fizesse isso. Ela tinha certeza que ela ia querer comer junto comigo as coisas. aham. E daí, à medida que ela começa a me ver comendo esse tanto de coisa, ela meio que fica enjoada já. Enjoada, né? Eu Então, acredito. ela, ela tá falando que todos os quilos que ela tá perdendo estão vindo para mim. Porque ela tá. Cada dia que passa ela perde mais e eu tô ganhando mais. Então, no começo ela não gostou, mas agora ela tá até entendendo, assim, e de certa forma tá sendo até bom para ela. É verdade. E eu estava vendo que você fez um post falando, logo no começo do seu experimento, né? Perguntando, pedindo para as pessoas dizerem em quanto tempo elas acham que você vai engordar esses 30 quilos, não é isso? E que quem acertar ou chegar mais perto vai ganhar um presentão. Diz aí qual é o presente, João. Quem acertar, né? Mas agora eu vou até criar uma regra nova, que é o Aham, seguinte:
O palpite acaba agora. Não vale dar mais palpite. Então, eu só vou ver os comentários até o dia 11 de março. Depois disso, Ok. eu não vou, não. Mas quem acertar, quem ficar mais próximo desse palpite aí, de quantos dias eu vou levar para chegar no peso, a gente vai marcar uma conversa pelo Zoom para conversar, Olha que tirar legal. dúvida, ajudar. Muito legal. Inclusive, eu ia até dar um chute, mas nem vou mais. Eu vou dar um chute aqui no ar, porque eu sei que não vai valer mais, porque eu não estou lá até o 11 de março. Mas eu acho que você vai engordar esses 30 quilos no máximo em 2 meses. O que é que Justo. você acha? É Né? plausível. É plausível. Acho que sim. Porque você não está, Eu, na verdade, comendo. Você está comendo coisas que engordam sim, mas você não está fazendo. Você não está indo louco atrás de comidas ultraprocessadas, né? Você está tendo um pouco de cuidado, claro, né? Que você não vai estragar a sua saúde, né? eu, eu acho que é muito plausível esse seu palpite. Eu estimo que vai ser por aí, entre 2 e 3 meses. Então eu vou levar em consideração que eu já ganhei o meu palpite e que a conversa da gente está sendo essa, tá certo? Fechado. Eu vi Mas aqui alguém perguntar e pedir para você explicar mais uma vez como é que funciona e o que é a resistência à insulina. Eu vou pedir também, antes de você responder, que quem tiver pergunta para fazer para o doutor João Vitor, coloque aqui nessa interrogaçãozinha aqui de baixo, porque fica mais fácil de a gente encontrar as perguntas, tá certo? Então, João Vitor, explica o que é a resistência à insulina. uma questão, né, sobre esse tempo que eu vou Aham. engordar. Na prática, quanto antes eu engordar, melhor, porque acaba esse sofrimento, Uhum. né? Sim, é Mas eu não vou verdade. forçar também Mas não para é bom, né? Fazer tão rápido. O que é resistência à insulina? A insulina é um hormônio que regula uma série de processos no nosso metabolismo e um deles é o de manter o nível de glicose estável. Porque se a Uhum. glicose fica muito alta, isso é perigoso para o nosso corpo. A glicose muito alta, a glicose, ela glica, né? Ela se liga a várias moléculas, ela deixa a molécula Aham. glicada. E isso pode mudar a conformação estrutural daquela molécula, que pode ser o colágeno, pode ser a hemoglobina, pode ser o DNA. E mudando essa conformação estrutural, essa molécula perde a função, ou ela fica com Uhum. déficit, né? Então, por exemplo, se a sua glicose fica muito alta por muito tempo, isso vai glicando colágeno, com o tempo a sua pele vai ficar pior, né? Uhum. É literalmente um envelhecimento. Mas enfim, glicose muito alta é perigoso. O nosso corpo tem esse mecanismo da insulina para tentar baixar a glicose. Então, Uhum. sempre que a sua glicose começar a subir, vai ter uma resposta pancreática de secreção de insulina para tentar fazer essa glicose cair de novo, certo? Uhum. Quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, então a glicose tende a ficar mais alta. Agora, Sim. quem tem diabetes tipo 2 produz insulina, só que a glicose fica tão alta por tanto tempo que essa insulina vai perdendo eficiência. Uhum. Então, o corpo cada vez mais o pâncreas cada vez mais tem que produzir mais insulina para tentar manter aquela glicose no nível normal. Uhum. E tem a questão da resistência insulínica antes da pessoa virar diabético, né? Que a gente chama de Uhum. pré-diabetes. Na Sim. verdade, não existe pré-diabetes e diabetes. Existe a resistência insulínica, né? Sim. E Que a é a mesma diabetes? doença. Uhum. Pré-diabetes e diabetes é a mesma doença. Aham. Às vezes a pessoa está com uma glicose em jejum boa e acha que está bem, Sim. mas ela está com a glicose baixa porque a insulina já está muito alta. Então, a Hum. maioria das pessoas, quando vai fazer o exame de sangue, dosa a glicemia de jejum, dosa a hemoglobina glicada, mas não dosa a insulina de jejum. E às Uhum. vezes, você faz o exame, a glicose está normal, mas a insulina já está muito alta. O que isso Sim. significa? Significa que o seu corpo, o seu pâncreas já está trabalhando além do necessário para conseguir Uhum. fazer essa glicose ficar baixa. Chega uma Certo. hora que ele não consegue mais, a insulina chega no limite, e a glicose continua, você continua comendo carboidrato, e daí a glicose sobe. Uhum. Chega num ponto mais avançado do diabetes, que o pâncreas fica tentando produzir tanta insulina por tanto tempo, que você tem uma falência de célula beta do pâncreas. E daí o diabético tipo 2, que produzia insulina, vai ter que começar a usar insulina injetável igual ao tipo 1, Meu Deus. porque ele forçou tanto o pâncreas dele
que isso causou uma falência da célula beta. Que Então, coisa. a resistência insulínica é isso. É o seu corpo Uhum, precisar cada vez mais insulina para manter a glicose normal. Como que a gente corrige uhum, isso? É com remédio? Não. É simplesmente tentando manter a glicose mais baixa, comendo menos carboidrato. Né? Para quem não sabe, uhum, carboidrato é farinha, é açúcar, é uhum, massa, é tudo aquilo que vira glicose no sangue. Né? sim. Uhum. E sobre os triglicerídeos altos que a Sheila está perguntando. Muita gente tem medo e quando vê os triglicerídeos altos nos exames já entra em pânico, né, João Uhum. Vitor? É, me explica para todo mundo essa história do triglicerídeo. O triglicerídeo alto é ruim? É bom? A gente tem que se preocupar? Não? Triglicéridos, né, no exame de sangue vem junto com o colesterol. Uhum, Então, muita gente associa, né, que se o colesterol está alto, se o triglicerídeo está alto, você tem que parar de comer gordura. E uhum, não é bem assim, principalmente quando a gente está falando de triglicerídeos. O que sim. faz triglicerídeos subir é o consumo excessivo de carboidrato. A mesma coisa com a gordura no fígado. Né? A pessoa acha que se ela tem gordura no fígado é porque ela está comendo muita gordura. Não é. Uhum, Se a pessoa tem esteatose hepática, é porque ela está comendo muito carboidrato. Então, a partir do momento que você reduz o carboidrato, você vai abaixar os valores do sangue, tanto dos uhum, triglicerídeos, quanto melhorar a questão da esteatose hepática, se você tiver. Você consegue reverter alguns graus de gordura no fígado, simplesmente diminuindo o carboidrato. E, de uhum, quebra, muitas vezes você consegue diminuir o colesterol também. uhum. Eu estou aqui com várias perguntas para ti. Deixa eu abrir algumas para. Rogério quer saber sobre cetoacidose. Tem muita gente, né, que na faculdade a gente estuda pouco bioquímica, né? No primeiro Uhum, semestre ali, no primeiro ano, e daí essa questão do metabolismo energético fica para trás. uhum, A maioria dos médicos, nutricionistas, esquece. Ciclo de Krebs, ciclo, né, aham, do ácido cítrico, ciclo de Core, etc. Então entende, esquece meio que como a energia como que a energia muda o nosso corpo, como ela pode ser utilizada no nosso corpo. uhum, O que isso tem a ver com a cetoacidose? Depois que você avança um pouco na faculdade, você uhum, descobre uma doença que é do diabético, quando ele ficou com uhum, glicose muito alta, ele desenvolve uma cetoacidose. Ou aham, seja, o pH do sangue fica mais ácido por causa do excesso de corpos cetônicos. certo. E tem muita gente que acha que cetose e cetoacidose são a mesma coisa. Não. Não tem nada a ver. Uhum, Cetose é quando você faz uma dieta cetogênica, você chegou ali num nível de cetonas no sangue, e essas cetonas funcionam como fonte de energia. uhum, Se a cetona está muito alta, daí é um problema, ela pode deixar o sangue ácido. E daí é sim, cetoacidose, que é uma doença, um caso de hospital, de internação. sim, Agora, cetose não tem nada a ver com cetacidose, né? São uhum, coisas totalmente diferentes. sim, Eu já vi gente falando que você não deve, profissional de saúde falando que você não deve fazer dieta cetogênica, porque você vai desenvolver uma cetoacidose. E não é uhum. assim, né? São coisas totalmente diferentes. Só o nome que é parecido, mas são etapas totalmente diferentes ali de uma via Sim. metabólica, né? Eu já vi uma menina que ela entra em cetose com muita facilidade. E a última medição que ela fez e que mostrou para gente, ela estava com 8 de cetonas, né? De nível de cetonas. Esse número quando é que a gente sabe que é um número que começa a ficar perigoso? Sim. Tem muita gente que acha que quanto mais alta a cetona, melhor, né? Quanto mais Uhum, tempo em cetose, melhor. E não. Para quem já entrou em cetose, sabe que isso é muito bom, uhum. porque o seu cérebro funciona muito melhor, É né? Você fica muito mais maravilhoso. alerta, É. não sente fome, o jejum fica fácil. Uhum, Porém, a partir de um determinado valor, já começa a ficar pior, começa a ter um dano oxidativo maior, por causa do uhum. pH vai ficando mais ácido. Eu acho que 8 já é um valor alto, É né? alto, né? Eu acho que legal ali é 4, né? No máximo Uhum. 6.
Mas assim, se você chegou numa cetona de 3, 4, você já está numa cetose ótima, assim, não precisa Legal. mais do que isso, né? Uma Uhum. cetose de 2 você já vai sentir resultado, você já vai conseguir fazer atividade física com essa cetose de 2. Então, eu acho que mais do que isso não precisa, né? Não é quanto mais melhor. Fala com baixa. A gente já falou sobre os triglicerídeos, né? Olha essa, João. Marcel. Diabetes tem cura? Há grandes médicos que dizem que não podem dizer que tem, mas tem. Tem cura, deve ser. O Vamos que lá. você acha? Primeiro, vamos diferenciar, né, que tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Na Uhum, tipo 1, a pessoa não produz insulina, então, por hora, a gente não consegue que essa pessoa viva sem usar insulina, mas a gente consegue uhum. reduzir bastante o uso da insulina, se a pessoa diminui o consumo de carboidrato, né? Sim, Então, tem muita gente que usava insulina, diabetes tipo 1, que eu começa a fazer low conheço. carb e usava 10 unidades de insulina, passa a usar Uhum. duas, passa a usar uma. Tem dia Aham, que não usa nada e consegue manter a glicose boa, né? Então, essa é uma questão. Agora, para o diabético tipo 2, que é o uhum, resistente à insulina, para esse sim, a gente pode falar em reversão do quadro. Não é de uhum. todos, porque quanto Sim. mais avançada essa resistência, mais difícil é reverter, principalmente se já tiver esse grau de falência de célula beta no pâncreas. Agora, Aham, quem começou a ter um diabetes aí de pouco tempo para cá, ter uma resistência insulínica, são quadros totalmente reversíveis uhum. se você para de comer carboidrato. Se a gente pensar É. que diabetes é uma intolerância a carboidrato, né? Intolerância no sentido de que o Uhum. seu corpo não está conseguindo metabolizar bem aquele carboidrato, tá? Às custas de deixar uma glicemia muito alta, é só você tirar o que está causando, né? Então, se Exato, você tem intolerância à lactose, você tira o leite. Se você tem exato. intolerância ao glúten, você tira o trigo, né? Se tem intolerância à glicose alta, tira o carboidrato, diminui o carboidrato, Exato. né? Então, daí Isso muitas vezes você aconteceu repete esse ciclo. comigo. A minha resistência à insulina e a minha diabetes tipo 2, elas reverteram com a alimentação correta, né? Eu cortei os carboidratos, eu fiz cetogênica, não faço cetogênica praticamente, porque eu não sou muito fã da low carb, porque eu não gosto muito de muitos legumes, muitas raízes, não como, então é mais complicado. E aí eu consegui reverter, mas lógico, você tem que cuidar. E quando a gente entende, quando a gente aprende, tem esse entendimento que quem tem resistência à insulina tem problema com o carboidrato, né? É resistente ao, como é que chama? Quando você é Intolerância. intolerante. Quando eu descobri que eu era intolerante ao carboidrato, ficou muito mais fácil de controlar essa minha ingesta de carboidrato, né? Hum, hum, hum. Hemoglobina glicada a 6,1 é pré-diabético? Emirene. Pelos valores de referência, é pré-diabético, né? Mas o que Uhum, significa uma hemoglobina de glicada um pouco mais alterada? Quando você mede a glicemia em jejum, você está medindo a sua glicose depois de 8 horas em jejum. uhum, Então, ela podia estar alta ali depois do alimento que você fez, da alimentação que você fez, ela pode ter subido em 200, mas 8 horas depois ela já pode ter normalizado. uhum, A hemoglobina glicada, ela consegue medir, ela consegue mostrar pra gente como que é a média da sua glicose nos últimos 3 meses. Então, se a sua glicose depois de uma refeição não sobe muito, a uhum. hemoglobina glicada não vai ficar muito alta, porque ainda que tenha um Sim. pico de glicose, de glicemia ali, não é o suficiente para glicar muito. Agora, se a sua glicose está constantemente alta, ou se ela fica muito alta depois de uma refeição, mas depois cai em jejum, daí a glicada vai pegar. Porque Uhum, nesses picos que ela tem, isso vai glicar a hemoglobina, e daí a hemoglobina glicada fica mais alta. Então, se a glicose fica constantemente um pouco mais alta, ou se ela tem picos muito grandes depois de algumas refeições, principalmente se você está comendo uma refeição rica em carboidrato, daí a uhum, hemoglobina glicada vai ficar alta. Então, isso é muito comum, por exemplo, na pessoa que passa o dia todo bebendo um cafezinho com açúcar, né? Eu estou bebendo 2 vezes uhum. por dia só, mas eu conheço várias pessoas que têm a garrafa ali e o tempo todo, né? Ou em casa, Sim, ou na empresa, tá indo muita ali gente. Uhum, e é carboidrato na forma líquida, né?
Então, não tem nada impedindo aquele açúcar de ser absorvido. Então, depois de um É. cafezinho doce, a glicose sobe. Então, você vai ter vários picos de glicose alta ao longo do dia, e isso vai deixar a hemoglobina glicada mais alta. Uhum. Uhum. Fábio quer saber, a ferritina 438, pouco elevado no homem, tem que investigar? Ferritina é o seguinte, ferritina é um estoque, um depósito de ferro no nosso corpo. Uhum. O que faz esse estoque de ferro aumentar? Pode ser uma questão dietética. Então, se você começou a fazer uma dieta com mais carne, uma cetogênica, uma carnívora, você vai estar ingerindo mais ferro, mais M, isso pode aumentar a ferritina. Uhum. Agora, a ferritina também é um marcador de inflamação sistêmica por causa de agressão hepática. Então, o corpo está inflamado, os hepatócitos, que são as células onde acontece, né, grande parte da nossa bioquímica, são células que estão o tempo todo sendo regeneradas, Uhum. tem um turnover, mas se você está inflamado, isso vai acontecer mais rápido, e daí um dos subprodutos desse processo é a ferritina. Então, Uhum. muitas vezes a gente consegue inferir que a pessoa está inflamada pela ferritina alta, porque a gente consegue ver que esse processo, o seu fígado está sendo mais exigido. Então, a ferritina fica mais alta. O que Uhum. é muito comum a gente ver? A pessoa está com a ferritina alta, ela começa a fazer uma alimentação mais low carb ou mais carnívora, ou seja, ela Uhum. começa a ingerir mais ferro, era para a ferritina subir, só que ao Uhum. mesmo tempo ela diminui a inflamação por causa dessa dieta menos Claro, inflamatória. E daí a ferritina cai. olha que Então, legal. ferritina um pouco mais alta não necessariamente significa que você está muito inflamado, Uhum. significa que o estoque de ferro está maior, mas geralmente tem a ver com inflamação sim. Uhum. Tem gente dizendo que está adorando o reality show de engorda. Não era a intenção não, mas virou Não, um Big Brother. Eu tô achando legal. tá melhor que o Big Brother, vamos combinar. Eu sempre tenho que comer em maior quantidade a proteína do que o carboidrato. Olha, vamos lá. Geralmente, o nosso corpo ele tem uma meta diária que ele tem que bater de calorias, uma meta Uhum. diária que ele tem que bater de proteínas. Quem fala bastante sobre isso é o Ted Neyman e aqui no Brasil o Uhum. Felipe Cadiano, que vale a Felipe pena seguir Cadiano. os dois. Uhum. Então existe essa proporção, essa relação proteína-energia. Aham. A maioria das pessoas no Brasil come muito carboidrato e pouca proteína. Então ao Sim. longo do dia, ela chega na meta de energia, por causa do excesso de carboidrato, mas não chega na meta de proteína. O Uhum. que seu corpo vai fazer? Ele vai deixar você dormir assim? Não. Ele vai fazer você sentir fome até você bater a meta de proteína. Então ele vai fazer com que você coma mais até chegar na meta de proteína também. Só que no que você Uhum. comeu isso daqui a mais para bater a proteína, você bateu a energia também. É. Então tem que ter uma relação, tem que ter uma proporção. Quem quiser depois, olha o Instagram do Felipe, ele tem até Uhum. um livro, um PDF sobre isso, sobre Sim. como sair do platô, né? Muito É. interessante, É verdade. só baseado nesse conceito de que a proteína e a energia tem que ter essa relação um para um. E a Uhum. maioria dos alimentos que você come, na dieta comum dos brasileiros, não tem essa proporção um para um, né? Uhum. Você pega um pão, 100 gramas de pão vai ter 15 gramas de proteína, né? Sim. Então, a proporção ali de caloria para proteína tá muito díspare. É. Agora, se você pega um ovo, o ovo tem proporção um para um, né? Uhum. O ovo tem muita proteína e tem a gordura também. É. Então, o ovo é um alimento bem legal nesse aspecto. A carne costuma ter essa proporção também próxima de um, né? Uhum. Então, isso é um dos grandes segredos aí para quem quer emagrecer, quem quer sair do platô, é justamente chegar nos dois ao mesmo tempo. Porque se Uhum. você bate a caloria antes da proteína, o seu corpo vai fazer você bater a proteína também, só que nisso você Uhum. come mais caloria. É. Tem uma pergunta aqui, acabei de ver, se você Faz. quiser escolhendo outro, mas essa Aham. última aqui, ó, para quem tem problema renal, muita proteína não faz mal para os Ah, rins. boa pergunta. Esse é um dos grandes mitos aí que por muito tempo a medicina perpetuou, né? De que se Uhum. você comer muita proteína, você vai entupir os seus rins.
É. E, na verdade, se você vai num centro de hemodiálise, a maioria das pessoas que está lá, não está lá porque comeu muita proteína. A maioria das pessoas que estão lá são diabéticos, que Uhum. comeram muito carboidrato, né? Então, a proteína não fez mal para o rim. A partir do momento que você já tem um grau mais avançado de doença renal, você tem que ficar de olho na proteína, sim. Então, mas não é proibido, não é proscrito, não. Então, Uhum. a gente cada vez entende mais que a proteína não causa nenhum tipo de lesão renal e para a pessoa que já tem doença renal, a proteína não está proibida, né? Só tem Uhum. que acompanhar junto com o seu nefrologista. Então, tem o doutor Alessandro Barilli, doutor Uhum. Alexandre, nefrologista, doutor José Neto, que são todos dessa linha de Sim, carnívora, de low carb, é, que são nefrologistas e estão muito cientes de que o que está causando doença renal é carboidrato, não é proteína. exatamente. Vamos fazer, essa vai ser a tua última pergunta, porque a gente só tem 5 minutos. Eu quero salvar a live e não quero que seu filho fique esperando o pai por muito tempo. Então vamos lá. Fale sobre comer frutas. É muito açúcar? A fruta, ela é como se fosse o alimento perfeito, né? A fruta não tem defeito, a fruta é natural, é da Uhum, natureza, não pode questionar a fruta, se a fruta é bom. E o que é a fruta? A fruta é um alimento natural, uma comida de verdade, que é muito rica em carboidratos, na grande maioria das vezes. uhum, Isso é um problema? Não, não é um problema necessariamente. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas comem a fruta de uma forma isolada, sozinha, sem uma gordura, sem uma proteína ali para diminuir a absorção desse carboidrato. uhum, A fruta costuma ter muito mais carboidrato, quase nada de proteína. Então a uhum, relação proteína-energia fica baixa nas frutas. E é, a glicose, a frutose em excesso vai te fazer mal também. uhum, Então não é que você pode comer esse tanto de fruta doidado. sim. E a fruta, ao longo da evolução humana, ela foi sofrendo modificações, ela foi sofrendo uma seleção artificial e Uhum, o homem foi selecionando a fruta mais doce, a fruta mais saborosa. Então, a fruta de antigamente, da época das cavernas, a fruta que o nosso corpo evoluiu por milhares e milhares de anos comendo, era diferente dessa fruta de hoje. Era uma fruta menorzinha, mais azeda, menos mais doce, azeda, é verdade. com menos carne, né? E daí, com o tempo, o homem foi selecionando frutas que tinha muita polpa, muito doce e pouca semente, É né? verdade. Então, aumentou ainda mais a carga de carboidrato nas frutas. Eu vou fazer um dia na minha dieta só de fruta, um café da manhã só de fruta, assim. Faz pra Vai ser gente muito ver. legal. E daí a gente olha como vai ficar a saciedade, a glicemia no resto do Uhum. dia. Eu tô Mas achando. a Ah, fruta não faz mal, mas a fruta não é esse super alimento que todo mundo fala, porque a fruta, uhum, vitamina, fitonutrientes, etc. Ela é tão boa quanto uma carne, um fígado, uhum, um ovo, né? É, mas a fruta, hoje eu trato ela, hoje não, porque agora eu estou comendo errado, é. mas eu trato a fruta como sobremesa. A fruta é uma Uhum. sobremesa ali no seu dia, né? Então, Ela não é aproveitando esse gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. É legal sempre comer a fruta após a refeição? Ou você pode comer ela no meio, entre uma refeição e outra? Qual é a melhor forma de ingerir fruta? não recomendo comer fruta sozinha, isoladamente. Então, Uhum. eu estou fazendo isso agora, nesse experimento, né? Porque o brasileiro, muitas vezes, o lanchinho dele é uma fruta, uma É uma banana, uma fruta, maçã. exato. É. E então, assim, não consuma a fruta sozinho. Se você vai consumir uma fruta, que seja após uma refeição, que seja junto com uma fonte de proteína, de uma Uhum. gordura, justamente para atrasar essa absorção do carboidrato. Olha aí, legal. Então, João Vitor, meu querido, eu sei, por mim eu ficava aqui há mais 3 horas, hein, porque estou adorando. Mas eu sei que você tem seus compromissos e você teve um dia muito cansativo e tem seu filhote aí para cuidar. Então, eu agradeço muito a você por ter sido tão generoso e vindo para cá conversar comigo. Agradeço a todo mundo que esteve aqui e já agradeço de antemão a quem assistirá essa live que vai ficar salva. Me fala, então, aí, me dá a tua última palavra, João, para a gente poder se despedir. Cássia, valeu pelo convite, né? Com certeza, assim, tem assunto, tem pergunta para mais 3 horas, então
A gente vai ter que marcar uma outra live, vai ser até Marcamos outra. interessante, Eu porque guardo as perguntas para você. em outro momento do processo eu já vou estar Uhum. mais, Mais com outras coisas gordinho. para contar aí. É, Mas eu acho que a mensagem que fica é: se você está achando que esse experimento que eu estou fazendo é muito ilustrativo, se eu estou conseguindo mostrar muitos exemplos, muito. espalha para quem precisa, né? Porque Uhum. a maioria das pessoas que está aqui, eu acho que já tem um certo grau de conscientização sobre alimentação, tudo, mas a ideia é justamente chegar nas pessoas que acham que comer pão é normal, que colocar açúcar no café é normal. Então, se você conhece alguém que é diabético ou que come errado, Uhum. você tenta falar para ela comer melhor e não dá certo, fala para ela começar a acompanhar os meus vídeos, os meus stories, Exato. porque daí ela vai ver ao vivo ali a minha saúde piorando por causa dessa alimentação. Verdade. E é um experimento que eu provavelmente só vou fazer uma vez na vida, né? Por favor, né, João Vitor? Não, Por favor. não me vejo fazendo isso É, tão cedo. E ainda mais que eu vou ter o meu filho já vai estar maior, né? Hoje ele não sim, entende nada, então é eu verdade. como salgadinho, como refrigerante na frente dele, ele não entende nada. Eu, Mas quando ele tiver maiorzinho, não vai já dar não para dar dá esse para exemplo, fazer né? isso. Isso aí. Tá bom, meu querido. Então, um abraço grande para você, um muito obrigado, assim, muito, muito carinhoso, tá? Foi um prazer ter você aqui. Um beijo. Um abraço, muito obrigado, tchau.